Paz do Senhor, amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um devocional do canal Devocional com Deus. Hoje, vamos continuar nossa série de mensagens em 3 palavras sobre Atos dos Apóstolos. Esta é a segunda parte, e o tema de hoje é baseado no texto de Atos 4, verso 31. Se essa palavra te edificar, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas. O livro de Atos dos Apóstolos relata o crescimento da igreja primitiva após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo no Pentecostes. O capítulo 4 começa com Pedro e João sendo presos após curarem um homem coxo na porta do templo que está em Atos 3. Eles foram levados ao Sinédrio e questionados sobre o poder com que haviam feito aquele milagre. Em Atos 4, versos 8 até 12, Pedro, cheio do Espírito Santo, declara que Jesus é a pedra angular rejeitada pelos construtores e que não há salvação em nenhum outro nome além de Jesus. Em Atos 4, versos 13 até 22, as autoridades religiosas tentam intimidar os apóstolos, mas eles não se calam. Eles afirmam que não podem deixar de falar sobre o que viram e ouviram. Em Atos 4, versos 23 até 30, após serem libertos, Pedro e João voltam para os irmãos e fazem uma grande oração, pedindo ousadia para continuar pregando, mesmo diante das perseguições. E então, chegamos ao nosso versículo-chave. Atos 4, verso 31, vemos um novo derramamento de poder. O versículo diz assim: E, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Esse versículo nos mostra 3 grandes verdades sobre o poder da oração e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, a oração move o ambiente, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Segundo, o Espírito Santo enche os que buscam, todos foram cheios novamente. Terceiro, o Espírito Santo dá ousadia, eles saíram dali ainda mais corajosos para pregar. Muitas vezes, pensamos que o Pentecostes foi um evento único, mas aqui vemos que Deus continua derramando poder sobre a igreja sempre que ela busca. E o que acontece depois de Atos 4, verso 31? Em Atos 4, versos 32 até 35, a igreja cresce em unidade, amor e generosidade. Em Atos 4, versos 36 e 37, Barnabé vende um campo e doa tudo para a obra de Deus. Em Atos 5, versos 1 até 11, o casal Ananias e Safira mente sobre suas ofertas e sofre juízo divino. Em Atos 5, versos 12 até 16, o poder de Deus se manifesta através dos apóstolos, e muitos são curados e libertos. Ou seja, o avivamento gerado pela oração continua impactando vidas. Erros a evitar segundo esse texto. Primeiro, buscar a Deus só em momentos difíceis. A igreja orava antes, durante e depois das perseguições. Muitos só buscam o Espírito Santo quando estão em crise, mas precisamos viver uma vida de oração constante. Segundo, confiar mais na força humana do que no poder de Deus. Os discípulos estavam diante de uma grande oposição, mas não confiaram em estratégias humanas, eles buscaram poder na oração. Terceiro, ter medo de pregar o Evangelho. Mesmo perseguidos, eles não recuaram. Hoje, muitos cristãos ficam calados por medo de críticas, mas o Espírito Santo nos dá coragem para falar de Jesus sem medo. Pontos positivos desse texto em nossas vidas. Primeiro, a oração libera poder sobrenatural. Os discípulos oraram e o lugar tremeu. Deus responde orações de fé e unidade. A oração abre portas, destrói cadeias e libera o agir de Deus. Vem em Tiago 5 verso 16, diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se queremos ver avivamento, precisamos buscar a Deus com fervor. Segundo, o Espírito Santo renova seus servos. Mesmo após o Pentecostes, os discípulos foram cheios novamente. Isso nos ensina que precisamos buscar renovação continuamente. O Espírito Santo não é algo que recebemos uma vez e pronto, ele precisa nos encher todos os dias. Em Efésios 5, verso 18, diz: enchei-vos do Espírito. Quanto mais nos enchemos dele, mais somos usados por Deus. Terceiro, o Espírito Santo nos dá ousadia para pregar. Antes do Pentecostes, Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora, cheio do Espírito Santo, ele enfrenta a perseguição sem medo.
O mesmo Espírito que deu ousadia aos discípulos nos capacita hoje a testemunhar de Cristo. Em 2 Timóteo 1, verso 7, diz: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Com o Espírito Santo, não temos medo de proclamar o Evangelho. Quarto, o avivamento gera impacto na sociedade. Depois desse derramamento do Espírito, a Igreja cresceu em unidade, amor e poder. Quando buscamos a Deus, não somos os únicos transformados, nossa casa, nossa igreja e nossa cidade são impactadas. Em 1 João 5, verso 14, diz: Esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. O verdadeiro avivamento transforma não só nossa vida, mas tudo ao nosso redor. Conclusão: a oração move céus e terra. O Espírito Santo nos renova continuamente. Com ousadia, podemos vencer o medo e pregar com autoridade. O avivamento genuíno impacta nossa vida e toda a sociedade. Se essa palavra falou ao seu coração, comente: Senhor, enche-me com teu Espírito. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima!